Oi pessoal, aqui é o professor Phil. Nós vamos falar agora sobre a composição da argamassa utilizada para o emboço, ok? Note, a partir de agora, nós iremos utilizar a palavra argamassa para definir o tipo de massa que nós vamos estar utilizando, tá bom? Lembre-se, pessoal, se tiver brita no meio da massa, no meio da mistura, a gente vai chamar de concreto. Cortei a brita, tá? E estou utilizando para reboco, emboço, etc., eu vou chamar de argamassa, tá bom? Então vamos lá. Aqui está a nossa colher de pedreiro, tá bom? E nós vamos pegar o chapisco e nós vamos atirar ele na parede. Nós vamos jogar o chapisco na parede. E esse chapisco tem que ficar grudado, ok? Ele não pode cair daqui, perfeito? E por isso que o chapisco ele tem que ser mais fluido. Por quê? Porque eu vou ter que catar ele e jogar ele na parede. E ele vai ter que se espalhar. Se esse chapisco for muito maçudo, né? Se ele for parecido com uma massa de bolo, etc., vai ficar difícil de eu jogar ele na parede e ele se espalhar da forma como ele precisa. Ok? Então por isso que ele vai ter que ser fluido. E a adição de água vai ter que ser dada até que esse chapisco se torne fluido bastante para que eu possa jogá-lo e espalhá-lo na parede, tá? E não fluido demais, senão eu não vou ter a rugosidade que eu preciso, eu não vou conseguir fazer com que material bastante fique preso na superfície da nossa parede, ok? Esse tipo de dosagem é um tipo de dosagem que você vai ter que se acostumar a fazê-lo, para chegar a ter um valor adequado. Pessoal, para a gente começar, como sempre, vamos relembrar, né? Então, o emboço, ele é a segunda camada que vai ser adicionada depois que eu assentei os meus blocos, tá? Eu apliquei o chapisco, ok? Que é aquilo que vai trazer a rugosidade necessária para a minha parede. E agora nós vamos aplicar o emboço. O emboço serve para quê? Serve para que eu possa regularizar a minha parede. Se a minha parede estiver torta, tiver alguma coisa nesse sentido, eu vou estar regularizando ela. Na fabricação do emboço, nós utilizamos uma areia média ou grossa, igual chapisco. Por quê? Porque essa camada não vai ficar exposta, tá? Ela vai ser coberta ou por um revestimento cerâmico, tá bom? Que eu posso colocar, eu tenho condições de colocar o revestimento cerâmico direto depois do emboço, tá? Ou eu posso colocar o meu reboco logo em seguida, e sobre o reboco eu vou utilizar a aplicação de uma camada de tinta e de outros materiais, tá bom? Então, dito isso, vamos lá para os ingredientes, tá, pessoal? O traço que nós utilizamos para a fabricação do nosso emboço é um traço mais fraco do que o traço que nós utilizamos para o nosso chapisco. Por quê? A porcentagem de areia que nós vamos estar utilizando na fabricação do emboço é maior do que a porcentagem que nós utilizamos no chapisco. No chapisco, o nosso traço é de 1 para 3, né? No caso do emboço, nós não vamos utilizar apenas 2 ingredientes como no chapisco, nós vamos utilizar 3, ok? O primeiro ingrediente é o cimento, o segundo ingrediente é a cal, e o terceiro ingrediente é a nossa areia, tá bom? O nosso traço, ele pode ser de 1 para 2 para 8, e também pode ser o traço de 1 para 2 para 9, ok? Se nós utilizarmos as padiolas para dosar, vai ser um saco de cimento para 2 sacos de cal e para 8 padiolas de areia, tá? Podendo variar para 9, por isso eu coloquei a última latinha aqui numa cor diferente. Se eu for medir em lata, uma lata de cimento, 2 latas de cal,
de 8 a 9 latas de areia, tá? A areia aqui, pessoal, é grossa ou média, tá? Não vai ser areia fina, por quê? Porque o emboço não vai estar sendo utilizado como acabamento final e ele também não vai estar recebendo a camada de tinta direto nele, tá? Nesse caso, nós temos a camada de reboco que vai ser colocada. Nós temos que adicionar água nessa mistura, tá bom? A água vai ser adicionada até que nós tenhamos uma massa mais consistente. Então, perfeito? E aí eu sei que vai restar uma dúvida para vocês, pessoal. Por que que agora nós estamos utilizando esse material novo? Por que que a gente está utilizando cal, né, para fazer a nossa argamassa? Pessoal, por conta do seguinte, o nosso cimento, ele é o que vai ser responsável para trazer a resistência para a nossa argamassa, tá bom? Só que a resistência, ela não é o bastante, em muitas vezes, que a gente vai aplicar o emboço. Por quê? Porque o cimento, ele não confere uma plasticidade boa para que a gente possa espalhar a massa com a régua aqui em cima da nossa parede, certo? Para quem não conhece, pessoal, a régua de que eu estou falando é uma régua de alumínio que o pedreiro utiliza, né, para espalhar e regularizar a massa do emboço e também do reboco, né, antes. No caso do reboco, nós utilizamos, depois da régua para regularizar, uma desempenadeira, tá bom? Mas a gente vai falar disso depois. E essa régua aqui é utilizada para espalhar a massa. Só que para que seja mais fácil de eu espalhar a massa, eu preciso tornar a massa mais plástica, tá bom? É mais fácil de ser deformada e espalhada. E quem vai trazer essa plasticidade para a gente é a cal. O concreto vai trazer resistência e a cal vai trazer a plasticidade, a facilidade para a gente aplicar essa argamassa. Essa aula foi só isso, tá, pessoal? Vai ficar por aqui. E na próxima a gente vai falar sobre o reboco, ok? Até mais!